Olá, estudante! Tudo bem com você? Sou a professora Natália, da disciplina de Geografia do 9º ano para os anos finais. E na aula de hoje, vamos compreender as diferenças e minorias étnicas no Brasil e reconhecer as populações tradicionais do Brasil, suas culturas e histórias. Mas antes, um recado para os professores e professoras que nos acompanham. A habilidade que será tratada na aula de hoje é a de identificar diferentes manifestações culturais de minorias étnicas como forma de compreender a multiplicidade cultural na escala mundial, defendendo o princípio do respeito às diferenças. E o objetivo da aula é estimular o interesse sobre o debate e o reconhecimento sobre as diferentes etnias existentes no Brasil, valorizando suas diversidades culturais e sociais. Objetivo e habilidade entendidos, então vou dar um aviso para você, estudante, não se esquecer de, durante a aula, garantir a sua presença através do QR Code que está aí na sua tela. Para fazer isso, basta apontar a câmera do celular para o QR Code e preencher os dados corretamente, beleza? É muito importante a sua participação na aula. Você sabe o significado de minorias étnicas? O termo minoria não se refere a grupos pequenos de indivíduos na sociedade, mas sim de grupos sociais que são historicamente excluídos da garantia de direitos básicos na sociedade, seja por questões financeiras, de gênero e sexualidade, e no caso das minorias étnicas, em razão de sua língua, de sua cultura e religião. Os povos e etnias que hoje são negligenciados de direitos fundamentais fizeram parte da história e construção do território brasileiro. São eles principalmente os povos indígenas e quilombolas. Os povos indígenas brasileiros são os povos originários do país. E quando os primeiros colonizadores portugueses chegaram em terras brasileiras, perceberam que aqueles povos possuíam diferentes culturas, idioma e religião. E até mesmo relataram que tinham dificuldades em reconhecer aqueles sujeitos como seres humanos, batizando assim aqueles povos como índios, pois acreditavam que haviam chegado nas Índias. Era o intuito dos colonizadores portugueses, assim que chegaram naquele território, dominar as terras e suas inúmeras riquezas naturais ali existentes. E dessa forma, precisavam também dominar aqueles povos, com trabalho forçado e muitos conflitos. Até os dias de hoje, muitos indígenas lutam pela devolução de suas terras. Terras essas que são das populações indígenas por direito, desde seus ancestrais e antes da chegada dos colonizadores. É a chamada demarcação de terras indígenas, que é prevista em lei e tem o intuito de delimitar e definir os territórios indígenas, contribuindo para a confirmação de suas identidades com povos tradicionais. No Brasil, resistem ainda muitos povos indígenas de diversas etnias, que têm seus costumes e suas tradições. Inclusive, diversas tradições e costumes da nossa sociedade hoje, elas vieram de costumes indígenas, como a produção das panelas de barro e as comidas à base de farinha de mandioca, como a tapioca, entre outras. Inclusive, você sabia que o ato de tomar banho todos os dias são práticas dos nossos antepassados indígenas? Os indígenas sempre se banhavam nos rios e os europeus não tinham esse costume diário. Vamos ver agora um trecho de um vídeo da ONU Brasil, onde um pesquisador e historiador indígena fala sobre os preconceitos que as populações indígenas ainda carregam na sociedade atualmente. E como muitas vezes as histórias que foram contadas pelos não indígenas excluem a história e cultura indígena. Vamos ver? Toda a nossa riqueza material e imaterial, que os povos indígenas carregam consigo, isso tem sido muito desprezado
tem sido muito mal compreendido pela sociedade como um todo, porque a sociedade brasileira foi educada a pensar o índio como um ser do passado, como um ser do princípio, da história, e a sociedade brasileira como um todo aceitou meio que pacificamente esse tipo de abordagem e acabou não questionando muito, de modo que os indígenas ficaram escravos desse passado memorial brasileiro, nunca são colocados como seres do presente, ou seres da nossa contemporaneidade. O conhecimento que é chamado de conhecimento científico sempre tratou historicamente os nossos saberes como saberes inferiores. E nesse sentido, a escola e as instituições escolares têm promovido uma coisa que o Boaventura Santos chama de epistemicídio, né? Na verdade é isso, os conhecimentos indígenas estão sendo totalmente exterminados por conta de um outro conhecimento que vem de fora. Os livros de história são extremamente perniciosos para as tradições indígenas, particularmente, porque eles ensinam, né, e quem cria ensina, obviamente, que tudo começou aqui em 1500. E os milhares de anos anteriores a 1500 são totalmente silenciados, apagados, ignorados, e a história não lida com isso. Os portugueses e os europeus admitem que tinham pessoas aqui que eles, inclusive, tiveram muita dificuldade, eles, europeus, dificuldade de nos reconhecer enquanto humanos. E quando nos reconheceram como humanos, eles identificaram todos nós com um único rótulo, são índios. Então, esse nome, esse apelido índio, que os livros didáticos reproduzem, definitivamente não representam a nossa diversidade. Viram como é importante reconhecer e respeitar as diversidades étnicas indígenas? Também é importante reconhecermos e respeitarmos os seus saberes e não reproduzir falas e ideias que desrespeitem a sua história. Outros povos tradicionais brasileiros são as populações quilombolas, que são chamadas assim devido serem povos onde seus ancestrais habitavam em quilombos. Quilombos são comunidades que se formaram no período colonial de escravidão, onde os escravos se refugiavam após fugirem dos senhores dos engenhos. Então podemos compreender que os quilombolas são os povos sobreviventes, os que permaneceram mesmo com a escravidão. As populações quilombolas são afrodescendentes. Isso significa que seus ancestrais vieram de locais do continente africano, no período de escravidão e de mercantilização da mão de obra escrava. Esses escravos, eles eram vistos como mercadorias e eram obrigados a trabalhar, por exemplo, em lavouras de engenho de cana-de-açúcar e de café aqui no Brasil. Por isso, eles procuravam fugir dos engenhos e das inúmeras crueldades que sofriam, se refugiando em quilombos e em matas. Um exemplo de quilombo que ficou muito conhecido devido ser muito grande e numeroso foi o Quilombo dos Palmares, um dos maiores quilombos que já existiu na América, que contava com mais de 20 mil pessoas. Ele era formado pela junção de mocambos, que eram pequenos assentamentos de escravos fugidos. Um de seus maiores líderes, que ficou conhecido, foi o Zumbi dos Palmares, que resistiu e protegeu a vida dos povos ali presentes de diversos ataques portugueses. Segundo os historiadores, Zumbi foi morto pelos portugueses em um desses ataques, mas até hoje é lembrado como um símbolo de resistência e de luta para os povos quilombolas. Os povos tradicionais possuem a prática da contação de histórias orais, onde através da oralidade podem manter vivas as histórias de seus antepassados, suas tradições e identidades culturais. Hoje, a professora Beatriz vai vir contar para vocês uma lenda que é símbolo de esperança e amor, que é a lenda da boneca Baiomi. Chega mais, professora Beatriz! Olá, estudantes! Eu sou a professora Beatriz e hoje eu vim contar uma lenda muito legal para vocês. Diz a lenda que há muitos e muitos anos atrás, quando os africanos foram escravizados e tirados à força de suas terras, enfiados em navios negreiros sem direito a nada, sem nomes,
sem documentos, sem felicidade. Eles atravessavam os oceanos nesses navios. E lá, durante a viagem, que às vezes duravam dias, semanas e até mesmo meses, essas pessoas que passavam muita sede, fome, dor e sentiam um grande desespero e medo de tudo que estavam vivendo e do que iam viver. As crianças que estavam naquela situação, às vezes com as famílias e às vezes sem ninguém com elas, também sofriam muito. Elas não entendiam aquela situação. Choravam, choravam, choravam muito, sentindo medo, saudades de casa, das suas famílias. Então, as mães, as mulheres negras que estavam também naquela situação de tristeza e dor nos navios negreiros, rasgavam tiras de tecidos das suas saias, das suas roupas, do que tinham, para tentar amenizar a dor daquelas crianças. E para tentar encontrar alegria em meio ao caos. E dessas tiras, elas faziam mágica, faziam lindas bonecas para as crianças brincarem. Essas bonecas eram feitas com 5 nós. E em cada nó que elas davam, elas sonhavam, imaginavam e desejavam felicidades, alegria e esperança para os futuros de suas crianças. Cada nó formava uma parte da boneca. A cabeça, as mãos, os pés. E aquelas mulheres escravizadas desejavam que os filhos não se perdessem nos caminhos das vidas e que seus ancestrais os protegessem. Depois que formavam o corpo com o nó dos tecidos, também colocavam mais um pedacinho de tecido, formando por cima a roupa da boneca. E mais uma tira de pano amarrado na cabeça, simbolizando o ojá, turbante, que na África tem o significado de proteger a cabeça das más energias. Dessa forma, além de acalentar as crianças, elas passavam para as novas gerações um pouco da sua cultura. Porém, os navios negreiros eram lugares de dor, tortura e sofrimento para o povo preto. Dessa maneira, a diversão, a esperança, mesmo que para as crianças pequenas, não era permitida. E por isso, as bonecas eram feitas a partir do tamanho das mãos das crianças, para que elas não fossem tomadas pelos capatazes. E assim, segundo a lenda, depois de muitos e muitos anos após a abolição da escravatura, alguns irmãos se reencontravam, pois tinham guardadas as suas bonecas, feitas com os mesmos tecidos e retalhos das roupas de suas mães. E assim termina a história. Mas ainda hoje, há quem diga que quem ganha essa boneca, a boneca Bayomi, tem uma grande alegria. Pois quando você ganha uma boneca Bayomi, significa que a pessoa que presenteia está oferecendo a você o melhor que ela tem. Já que a Bayomi, em Yorubá, significa aquele que traz felicidade e alegria. E aí, gostaram da história? Muito bonito como a boneca Bayomi simboliza esperança e alegria, mesmo em momentos de sofrimento. Então vamos agora aprender a fazer uma boneca Bayomi para você presentear alguém que você gosta muito. Os materiais são bem simples e você pode adaptar com o que você deve ter na sua casa. Você vai precisar de 2 tiras de tecido preto, ou também pode ser TNT. Um com aproximadamente 27 centímetros de altura e um com 6 centímetros de largura.
o outro com 15 centímetros de altura e 4 centímetros de largura. Mas você pode fazer com o tamanho de tecido e de retalho que você tiver na sua casa. Isso só vai modificar o tamanho da sua baiomi. Vai precisar também de outra tira de tecido, agora de um tecido ou de um TNT colorido, de aproximadamente 5 centímetros de altura e 1 centímetro de largura. Mais um pedaço retangular do mesmo tecido com aproximadamente 11 centímetros por 15, tesoura e barbante, que é opcional. Vou dar 30 segundos para vocês reunirem os materiais que tiverem na casa de vocês. E também para vocês anotarem os tamanhos e os materiais, caso queiram fazer em outro momento após a aula. Então, galera, vamos começar a confecção das bonecas. Essas aqui são as bonecas Abaiomi. Olha como elas são lindas. E como elas têm um símbolo de esperança e amor muito bonitos. Então, vamos aprender a fazê-las. Como nós vimos nos materiais, professora Beatriz, nós vamos precisar de uma tira de um tecido maior. Então, aqui nós já temos cortado esse tecido preto, tá? Ó, um para mim e para a professora Beatriz, que vai fazer junto comigo. Então, a gente vai ter esse tecido com os centímetros que eu indiquei para vocês. Mas, como eu disse, fica a critério de vocês também, tá bom? Só vai mudar o tamanho da boneca. Então, vamos dar o primeiro nó da boneca Abaiomi, que é o nó da cabeça. Nós vamos pegar ele inteiro assim e vamos dar um nó. Mais na parte da extremidade, tá bom, gente? Assim. Mais próximo da ponta do tecido. Isso mesmo, mais próximo da ponta. Deixa eu ver, professora Beatriz, como ficou o seu. Isso aí, desse jeitinho mesmo. Vai ficar com o nozinho e os cabelos da boneca aqui em cima. Não apertar muito, né, pra ficar a cabecinha. Isso, pra ficar o mais arredondadinho possível aqui, ó. Pra ficar a cabecinha da boneca Abaiomi, certo? Agora, com o auxílio de uma tesoura, nós vamos fazer um corte. Um corte transversal. Daqui do final até aqui em cima, ok? O mais retinho e mais ao meio possível, tá bom, galera? Para as perninhas elas ficarem iguais. A gente mede o meio. Cortar o tecido todo? Isso, o tecido todo até em cima. Até no nó. Isso, até no nó, tá, galera? Foi? Isso aí, mostra aí pro pessoal, professora Beatriz, como ficou o seu. E aqui são as perninhas da boneca Abaiomi. Agora, nós vamos dar os 2 nós na perninha da boneca. Mesma coisa que a gente deu o nó na cabeça. Na ponta. Mas esse pode apertar um pouco mais. Esse pode apertar mais. Que é só o pezinho mesmo. Ó, aqui, ó. Nozinho, vou dar no outro. Não tem problema se ficar um tecidinho sobrando, tá, pessoal? Sem problema nenhum. Prontinho, ó. Nós já fizemos, demos os 3 nós, tá? São 5 nós. Se lembram da história, da lenda que a professora contou? Então, agora a gente vai fazer os bracinhos da boneca. A gente vai precisar da outra tirinha de tecido preto. Esse, vocês estão vendo que é um pouquinho menor? Um pouquinho menos largo também, porque os bracinhos, para eles não ficarem tão grandes assim como os pés, tá? E aí a gente vai pegar esse tecido, vai passar aqui por trás, ó, desse primeiro tecido que nós fizemos. Isso aí. E a gente vai dar um nó simples nele, tá? Unindo essas 2 pontas aqui, que são os pés. Vamos subir, pode subir o nozinho para dar bem abaixo da cabeça da boneca.
Pode dar um nó bem firme, tá? Foi, professora Beatriz? Foi, ficou assim. Isso aí, isso mesmo. Esses são os bracinhos da boneca. A gente está quase finalizando o corpinho dela. E agora, os dois últimos nós, que são os dos bracinhos, das mãozinhas da boneca. Vamos lá. Pode esticar o tecido. Aqui a gente está usando um tecido de malha, tá, galerinha? Mas também pode ser um TNT, como eu disse. Ou algum outro retalho que vocês tenham em casa. É só importante que seja preto o corpinho, tá? Da boneca. De tecido preto. Dei o primeiro nozinho. Vou dar o segundo. Foi, professora Bia? Foi. Ó, Isso. eu terminei meus 5 nós. pra Seus fazer o 5 bonequinho. nós. Ó, que lindo, gente. E a gente conseguiu, ó, terminar o primeiro passo da bonequinha, da Baiomi. Agora nós vamos para os trajes da boneca, né? A roupinha dela. E nós vamos precisar do tecido colorido. Ó, eu e a professora Beatriz estamos aqui com um tecido bem estampado, bem bonito, com uma estampa africana. Mas vocês podem usar o que vocês tiverem em casa, tá bom? Sendo colorido, tendo algum desenho. Pra diferenciar também do corpinho Sim. da boneca. E aí a gente vai pegar... Vocês podem perceber que ele tem o formato de um retângulo, tá? Pra roupinha ficar bem grandinha na boneca e cobrir todo o corpinho dela. A gente vai pegar esse pano, vai dobrar ao meio assim. Isso. Agora a gente vai fazer outra dobra. Assim. No meio, isso. Isso aqui é só pra gente fazer um leve cortezinho aqui pra colocar a roupinha na cabeça da boneca, passar por ela na cabeça da boneca. Tenham muita atenção, porque esse cortezinho precisa ser pequenininho. Ele não pode ser muito grande, senão ele vai ficar muito grande no corpinho da boneca, tá? Então, vou fazer aqui. Pode falar. Corta essa partezinha de cima. Isso, é a quinazinha aqui, ó, do quadrado. A bordinha. A pontinha. De leve, hein, professora? Foi. Vamos abrir, ó. Percebam que ficou um losango aqui no meio, ó. Exatamente. E aí, é por essa extremidade que nós vamos passar a cabeça da boneca. Tá vendo, ó? Eu até fiz um pouquinho grande, mas se a gente fazer muito grande, o paninho vai cair da cabecinha dela. Mas não tem problema não, professora. É só... Não precisa passar os bracinhos por cima. Você coloca assim, ó. Uhum. E aí, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os bracinhos da boneca. Vamos erguer aqui, ó, pra separar, porque a roupinha tem que ficar por cima. A gente vai erguer os bracinhos dela. Puxar os bracinhos pra cima. Isso, puxar os bracinhos pra cima. Desse jeitinho, ó. E agora é onde entra a parte Puxa os bracinhos pra do cima. barbante. Segura a partezinha de baixo Isso. pra amarrar o barbante ou a tirinha na cintura da boneca. Isso aí. E agora vem essa parte do barbante ou da tirinha. Aqui nós vamos usar as tirinhas de retalho do mesmo tecido que nós usamos para a roupinha da boneca. Vamos pegar esse vermelhinho aqui. Aí a gente vai passar aqui por trás, ó, dela. Jogar para frente a tirinha e dar um nozinho. Para segurar a roupinha da boneca. Aí a gente pode ajustar aqui, ó. Vou ajustar pra frente a roupinha dela. Só é importante que nós separemos os bracinhos para eles ficarem dessa maneira, tá bom? Por baixo da roupinha. A professora Beatriz conseguiu, ó que bacana. Que ficou dela. Muito legal, não é mesmo? E nós já estamos finalizando a confecção da nossa boneca. Agora só falta um detalhe muito importante, que é o ojá, o turbante da boneca Baiomi. Nós vamos usar também essa tirinha, tá?
que é da mesma estampa do vestidinho. E nós vamos colocar na cabecinha da boneca, acima aqui, ó, do nozinho que nós demos, tá bom? Vamos passar por trás aqui e dar o nozinho na frente. Não precisa dar muito forte o nozinho, tá bom? Foi, professora? Foi. Tá indo, isso aí. Vou aguardar o professor e vocês também em casa. Ó, a professora deu duas voltinhas, eu dei uma só. Mas tá vendo como que dá os dois ficar legais? Como eu dei uma só, eu vou cortar aqui a pontinha para não ficar tão grande. Mas se você conseguiu dar 2 voltinhas igual a professora Beatriz fez, não precisa cortar. E está prontinha a nossa boneca Baiomi. Olha que linda que ela ficou. Imagina com outras estampas diferentes, ela vai ficar mais bonita ainda. E aí você vai presentear a sua boneca Baiomi para alguém que você gosta muito, porque ela vai simbolizar o que você tem de melhor para aquela pessoa. Não é um símbolo muito bonito, não é mesmo, professora Beatriz? Muito lindo. Muito legal. Essa aqui eu vou dar pra você. Ah, que lindo, obrigada! E essa aqui, então, eu vou te dar. Ai, obrigada. Como ficaram a boneca de vocês? Gostaríamos muito de ver o resultado. Poste a foto e nos marque no Instagram, no @deverimcasa-na-tv. Na aula de hoje, nós vimos sobre as diferenças étnicas no Brasil, principalmente com foco às populações tradicionais, como os povos indígenas e as populações quilombolas afrodescendentes. Compreendemos como são diversas as formas de cultura e de expressão das identidades das populações tradicionais, e como é importante o respeito e a valorização das diferentes etnias, além do reconhecimento de suas histórias de luta e de resistência no território brasileiro. Fizemos também a oficina da boneca Baiomi, baseado em sua lenda que demonstra a esperança e o amor, mesmo nas situações mais difíceis da vida. A aula de hoje está terminando por aqui, mas não esqueça de garantir a sua presença apontando o seu celular para o QR Code que está na tela. Então, até a próxima aula de Geografia com novos conteúdos sobre o nosso espaço geográfico. E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos!